Após essa derrota para o Criciúma, o técnico... Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Alberto Valentim. Sobre essa derrota, né? O CSA acabou fazendo um gol muito cedo, mas fazia parte da estratégia do jogo da equipe do CSA entregar a bola para o Criciúma, deixar o Criciúma jogar, ou isso se deu após aí o primeiro gol muito cedo da equipe? Isso pelo placar de 2-1. Não se deu nada, boa noite, não se deu nada de estratégia nossa. Nós ficamos com um jogador a menos que nos dificultou para roubarmos mais bolas de bloco médio alto. Nossa equipe tem feito nas últimas partidas uma fase defensiva onde o adversário tem de sermos agressivos já no campo defensivo do adversário. Com um a menos, obviamente, você na frente, isso dificulta, atrapalha a estratégia e por isso nós tivemos que sofrer na fase defensiva até o gol deles. Valentim, até o momento que o CSA vencia pelo placar de 1-0, o Criciúma não se encontrava em campo. Você pensou em mudar a sua equipe naquele momento? A equipe está bem no jogo. Tivemos depois do gol nós tivemos duas chances, uma claríssima para nós ampliarmos o marcador. E eu acredito que se nós tivéssemos naquele ritmo, estava se desenhando muito parecido com o jogo o último jogo nosso fora, com uma equipe aplicada defensivamente e procurando jogar com agressividade nas transições e nas nossas primeira e segunda fase de jogo, mas e depois acabou que nos enfraquecemos com um jogador a menos. O João Mercado chegou há pouco tempo, estava sendo cotado para quem sabe já começar o jogo de hoje, entrou no segundo tempo e entrou bem. A gente pode esperar ele, quem sabe, já no time titular nos próximos jogos? A gente vai ter, eu não gosto de falar quem são aqueles que vão iniciar o jogo. Eu preciso ver, além das minhas escolhas técnicas e táticas, a gente precisa ver muito bem também como os jogadores vão estar fisicamente, então eu vou definir a equipe nos próximos dias. Agora, Valentim, o CSA atacou muito bem o mercado de transferências agora, trouxe alguns jogadores pontuais, jogadores experientes, até destacamos aqui hoje na jornada esportiva da Rádio Dourado, o Canteiros, o próprio Rogério, que estreou hoje à noite com a camisa azulina. Com essas contratações, mesmo com a derrota hoje na abertura do retorno, almeja alguma coisa a mais o CSA? Tem time para buscar alguma coisa a mais? O torcedor pode esperar que o CSA vai brigar aí para ficar pelo menos no grupo de cima na tabela? O torcedor pode esperar um time que vai primeiro sair dessa zona desconfortável que é a nossa classificação hoje, com os reforços que chegaram, mas com aqueles que já estavam aqui. O trabalho está evoluindo, a equipe estava evoluindo hoje, perde um pouco as referências de um jogo por causa de um jogador a menos. Fica difícil você cobrar alguns conceitos, principalmente ofensivos, com um time em inferioridade numérica, mas eu vejo a evolução da equipe e com os reforços vão fazer com que o nosso grupo fique mais forte. Rodrigo Rodrigues reclamou muito da arbitragem no intervalo de jogo. Na sua opinião, teve alguma interferência no resultado da arbitragem? Não, pelo que eu soube, houve agressão. Então o VAR está aí. O VAR ele está aí para deixar as coisas o menos irregular possível, para ter menos erros daquilo que não é visto no momento da jogada. Então eu sinceramente não tenho muito o que falar da arbitragem no sentido de que nos atrapalhou, se realmente houve agressão ali por parte do Wellington. Então o jogo estava andando normalmente até a decisão do árbitro da expulsão. Agora, Valentim, para encerrar aqui o nosso papo aqui com a Rádio Dourado, mesmo após o gol ali do Criciúma, o CSA acabou também aguardando muito o time do Criciúma jogar, né? O que pensava o Valentim para o jogo, para o CSA, jogar no erro do Criciúma? Esperava realmente um Criciúma vindo para cima em razão da força da torcida, mas qual foi o principal objetivo hoje do CSA no jogo? A gente sabe que sempre nunca entra para perder, mas qual era a principal estratégia do Valentim? O que a gente treina e depois é passado para os jogadores em relação à estratégia, a gente obedecer bem as fases do jogo. A gente tem um ponto de partida que é uma fase defensiva média, bloco médio para o bloco alto, ou seja, fazendo bem essa fase defensiva, mas procurando agredir o adversário, tanto é que nós sempre na frente não acabou. Então nós viemos para cá sim, sabendo que teria uma pressão do adversário, principalmente por jogar em casa, o Criciúma jogar em casa, mas a gente, obedecendo bem a hora de marcar, todos marcam fortes para procurar evitar ao máximo que essa bola chegue perto do Jean hoje, que jogou,
Mas quando tiver a posse de bola, quando tiver em posse de bola, procurar jogar da maneira que a gente sabe fazer, e fizemos bem até no último jogo fora e até a expulsão do Wellington. Tá certo. Obrigado, Valentim. Valentim, perguntas da imprensa em Alagoas. O Gabriel Teixeira, do Na Rede Oficial, ele pergunta: Valentim, a virada parecia inevitável com o time jogando recuado e sofrendo em diversas oportunidades. Ele questiona por que você optou por modificar o time após sofrer o segundo gol e não alterou antes. Após sofrer o segundo gol, nós tínhamos ali uma fase defensiva bem feita ali, sacrificando um pouco os jogadores que conseguem marcar, o Gabriel, o próprio Rodrigo, o Osvaldo ali, que estavam fazendo mais a fase defensiva, mas com a ideia também, com esses jogadores, de fazer uma transição para que ela transformasse em gol. Então, por isso que a ideia era de mantê-los ali o quanto que eles se entregassem ao máximo fisicamente, mas que depois com as substituições viriam normalmente, porque estava um desgaste muito grande em relação à performance defensiva, porque a gente estava atacando um pouco, só se defendendo. O Arnel Oliveira, da 98.3 FM, ele questiona sobre as situações de gol que tiveram Osvaldo e Edson. No momento da partida, talvez o emocional pode ter atrapalhado para não ter conseguido finalizar da forma a marcar o gol? Ali teve uma do Osvaldo, que eu me lembro bem, foi uma defesa do goleiro, então assim, tem um mérito do adversário também. A do Edson, sinceramente, eu estava ali no momento exato, tinha pessoas ali na minha frente, eu acabei não vendo direito, depois eu vou ver com calma. Mas, como eu falei, do Osvaldo, é lógico, podíamos ter feito um segundo, mas teve mérito do adversário também. O Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano, ele pergunta: o quanto o resultado de hoje tem a ver com a ausência no banco de um homem com mais características de força de marcação? Nós tínhamos o Tito. O Tito é um jogador que sabe fazer a função de zagueiro e volante, já jogou nessa função de volante também. Nós perdemos, obviamente, o Ferreira, que é um jogador que faz bem essa fase defensiva, teve problemas físicos e não pôde vir para o jogo. É um jogador que, além da bola aérea, também marca bem ali, faz bem o setor defensivo. Mas o que nós tínhamos defensores ali, o Tito entrou no jogo e que a gente estava esperando com cansaço, principalmente do Giovani ali, que teve um desgaste maior, porque você acaba sendo exigido mais fisicamente, e por isso é que acabou saindo desse último jogo. Outra pergunta do Alberto Oliveira: considerando um jogador a menos e a dificuldade de jogar nestas circunstâncias, o CSA optou muito por ligações diretas. A estratégia de valorizar mais a posse de bola não seria mais importante? A ideia era de que nós ficássemos com a bola quando desce. Mas a gente não estava conseguindo sair. Antes do gol mesmo, tivemos ali uma transição que poderia ter sido feita melhor, né? Numa transição ali com o Felipe e com o Mercado, nós podíamos ter aproveitado melhor ali. Mas a pressão foi grande e a gente não conseguiu jogar mais no campo ofensivo nosso. O Vitor Melo, GE. Globo. Boa noite, Valentim. Como estão fisicamente os jogadores contratados neste mês? Elton e Canteiros, os dois reforços de maior qualidade, têm chance de estrear contra o Ituano? Os jogadores estão crescendo fisicamente. O Rogério, que até entrou hoje, vinha já treinando à parte, procurando melhorar essa forma física dele. O Canteiros treinou bem, parece estar bem fisicamente. O Elton nós vamos avaliá-lo quando voltar. Agora, em relação a quem deve jogar, quem vai iniciar ou não, isso é só nos próximos dias que eu vou definir. Coletiva finalizada. Obrigada, Valentim. Obrigado.